Aí tem uma pergunta aqui que chegou da Xanda, que é a nossa chefa aqui, falou aqui, ó, a Aline Esquerdogata já esteve aqui no canal, no Barzinho das Meninas, muito legal mesmo. E a Xanda tá querendo jogar o Mosquitinho Azul em você. Luiz, você não pensa em criar um canal no YouTube? Ai, meu Deus. Obrigada, Xanda. Ontem eu falei com a Aline, a Esquerdogata, realmente que eu vim aqui hoje, e aí ela falou que ela tinha vindo aqui também. Legal. Então, sobre criar um canal no YouTube, meu marido, toda vez ele fala isso, Luísa, você precisa criar um canal no YouTube. É a Mas, melhor gente, rede, tá? pois é, eu sei. Só que eu tenho. Eu não vou falar que é preguiça, tá? Mas dá muito trabalho fazer YouTube. Dá. Dá mesmo. Então, e assim, eu ainda não sobrevivo como influenciadora, assim, financeiramente, eu não pago minhas contas como influenciadora. Eu sou editora de vídeo também, assim, para Legal. pagar meus boletos. Boa. Então, eu ainda não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Se eu fizesse um canal do YouTube, ia ser mais uma coisa que talvez eu ia começar e não ia continuar. Mas estou com uns planos aí de talvez, de repente, lançar umas coisas e começar a viver disso. E aí, se isso realmente acontecer, quando isso realmente acontecer, aí eu faço YouTube. Mas aí, no canal do YouTube, eu queria ser um pouquinho mais leve, assim, sabe? Fazer e visitar uns museus e fazer vlog, falar de filme, sabe? Umas coisas mais suaves. Que, afinal de contas, o conteúdo do Instagram e do TikTok já é pesado pra caramba. Pois é, mas é engraçado, tem às vezes o inverso, assim, o professor João César falou uma coisa para mim numa entrevista, que ele falou assim, a gente vai ganhar da extrema-direita quando eu puder voltar a falar, ele é professor de literatura, quando eu puder voltar a falar de Machado de Assis. E falar mais de cultura e falar mais de livros, né? E ele tá usando o Instagram dele para voltar para esses conteúdos mais culturais. Mas o que você tá falando para mim faz total sentido, porque como é muito rápido, né? É legal, às vezes, você dar uma notícia ali mais urgente num vídeo mais curtinho. Mas isso eu concordo com você muito, assim. Eu acho que aqui na Folha Democrata tá mais difícil a gente fazer isso. A gente tá muito no hard news. Mas eu defendo muito, assim, que a gente volte a falar de entretenimento, a gente volte a falar de videogame, a gente volte a falar de um monte de... é besteira. Não é besteira, gente. A gente precisa disso. A gente precisa Eu acho que a gente precisa voltar a falar de arte. Porque a gente deixou tanto, assim, as pautas quentes tomarem conta da gente e do nosso conteúdo mesmo, que a gente parou de falar de arte que também informa politicamente as pessoas. Eu às vezes, quando eu consigo, né, no Instagram, eu falo de livros, falo de filmes e tal, mas sempre livros e filmes que tenham a ver com a pauta, enfim, para não sair muito. Mas é justamente isso, eu queria no YouTube, sei lá, ir num museu do Ipiranga e mostrar quadros, sabe? Assim, tipo, sair um pouco dessa coisa de Bolsonaro não sei o que lá, e o Congresso não sei o que lá. Que é importante também, né? Mas, enfim, a gente tá deixando a arte para trás e isso me incomoda muito, porque eu amo demais, assim. Luísa, me explica uma coisa, como é que você tá vendo esse momento aí? O Bolsonaro tá de tornozeleira eletrônica, quase foi preso ontem, e os caras estão falando de voltar para 64, tá um negócio assim muito louco, tá tendo protesto nas ruas de Santa Catarina com 5, 10 pessoas e os caras com cartaz berrando lá no meio da rua. Assim, a gente tá dando risada, assim, mas e o Trump falando assim, eu vou tarifar em 50%, daqui a pouco ele vai falar 100%, daqui a pouco ele vai falar coisas mais graves. Dá vontade de rir mesmo, porque tem um nível que é patético, mas tem um outro nível assim que eu tô preocupado, assim, sabe? A gente. As pessoas estão brincando de Terceira Guerra Mundial, estão fazendo um genocídio na faixa de Gaza, o confronto Ucrânia e Rússia não acaba. Como é que você vê tudo isso? E aí, à luz da sua formação de relações internacionais, porque aí é uma coisa que casa com a tua área, né? A situação interna do Brasil e as implicações internacionais, né? Olha, eu acho que Eduardo Bolsonaro e Coronel Crisóstomo são os maiores amigos da esquerda brasileira. Porque as merdas que eles estão fazendo,
assim, são presentes pra gente. E o Trump, né? Sinceramente. O Trump é um caso à parte. Não, assim, começando a falar internamente, da situação interna. Eu estava vendo o Eduardo Bolsonaro simplesmente se incriminando todos os dias. Cada dia ele aparece com, como fala, confessando um crime novo que ele cometeu. Uhum. Aí, como eu acompanho muito as redes sociais da direita e da extrema-direita, eu gosto de acompanhar mesmo, tá? Diariamente, comecei a ver esse discurso deles, depois que colocaram a tornozeleira no Bolsonaro, esse discurso de novo, porque tudo isso é por causa do Bolsonaro, e querem prender o Bolsonaro e Alexandre de Moraes, não sei o quê. E eu vi que estava começando a colar esse discurso, claro, nos bolsominions, enfim. Aí, quando o negócio começa a colar, os caras vão para Brasília e colocam uma puta de uma bandeira do Trump atrás da mesa. Ai, gente, aí, depois disso, eu falei, eu vou parar de ter medo, porque não dá para ter medo de burrices como essas. E aí o Hugo Mota deixou claro que não está do lado deles também. Então, assim, eu acho que dá pra gente ter uma certa... A gente pode relaxar um pouco internamente? Não, mas a gente consegue não ficar também tão maluco, porque talvez o discurso deles não tá colando, assim, na maioria da população, né? Porque dentro daquela basezinha deles ali, cola qualquer discurso. Agora, no sentido do ambiente internacional, a gente viu hoje que o Lula foi para a OMC e conseguiu o apoio, assim, pelo menos no discurso, de muitos países, inclusive União Europeia, Canadá, enfim, além dos BRICS, né? Sim. Então, quando eu vi isso, pensei, talvez tenhamos um fôlego aí. Porque se o Trump pode tarifar a gente, isso é péssimo. O Trump está mostrando que ele não quer negociar. O Eduardo Bolsonaro já falou que vai perseguir os senadores e deputados que forem lá nos Estados Unidos negociar, falou assim, com todas as letras. Então, essa questão da tarifação, realmente eu acho que é aí no comércio que pega. Esse é o pior cenário que a gente está vivendo, na minha opinião. Mas, por exemplo, se o Trump quiser escalar isso, que eu acho que não vai acontecer, mas se porventura ele resolver colocar dentro da retórica dele que vai escalar militarmente, por exemplo, aí a gente sabe que os Estados Unidos, como Estado, não tem um respaldo de nenhum outro Estado, a não ser, sei lá, Israel e sabe assim, e Argentina, uns países que não vão fazer muita diferença. Opa! Não vão fazer muita diferença. Minha conexão caiu? Deixa eu cair? Oi, caiu, voltou. Você falou os países que não vão fazer muita diferença. Volta a frase só. Então, os Estados Unidos só teriam, provavelmente, se eles quisessem Israel, escalar... Argentina. Israel e Argentina, na minha visão, e que são países assim, Israel tá ali todo... acho que ele tem mais problemas, com a faixa de Gaza, arrasando com a faixa de Gaza e todos os outros países do Oriente Médio, e a Argentina, quer dizer, também não faria nada que fosse digno da gente ficar preocupado. Então, assim, eu acho que o que a gente realmente precisa se preocupar, e eu acho que o governo Lula está, sim, se movimentando nesse sentido, em relação à negociação da tarifa, o que vai incomodar a gente internamente, apesar que o café e a carne diminuíram de preço depois do anúncio, mas enfim, eu acho que é com isso que a gente precisa se preocupar e não com os discursos bolsonaristas aqui dentro que não vão colar, enfim. Eu fiz uma viagem a trabalho para a China de 10 dias e passei por 4 cidades. Você acha que a gente devia mudar um pouco essa relação com grandes potências? Você vê como um acerto do governo Lula não ter entrado na nova Rota da Seda, ou você acha que tem que rever esses pontos? Nossa, que pergunta difícil, credo. Que pergunta de Foi sério, né? Desculpa. Eu acho que o Lula tem uma posição muito acertada
mesmo que seja dentro dos BRICS e seja com potências como a Rússia e a China, enfim, de tentar sair dessa rota imperialista que a gente vive desde os primórdios, né, no Brasil. Então, eu não vejo com maus olhos essa retórica que ele usa de encontrar uma alternativa para o dólar, de articular o comércio com outros países fora do norte global, né? E focar mais no sul global. Agora ele entra na ação na ONU, aberta pela África do Sul, né, contra Israel e as atrocidades em Gaza. Então, essa sempre foi a política externa do Lula e do Celso Amorim, né? A política ativa e altiva e tal. Então, eu sempre fui, assim, uma fã desse tipo de política externa que veio com o Lula. Eu acho ótimo. Mas também não sei se é uma boa estratégia a gente sair de um alinhamento com os Estados Unidos e entrar num alinhamento cego com a China. Não sei, assim, eu não manjo muito disso, sinceramente, mas, e acredito que a China com certeza seja um parceiro comercial muito mais produtivo e muito mais vantajoso para o Brasil. Pelo menos nos Estados Unidos hoje com Trump, né? Hoje com Trump. Claro, não, mas claro, os Estados Unidos a gente sabe que a democracia, a maior democracia do mundo, liberal e tal, não é exatamente um parceiro de valores e ideológico bom para o Brasil, né? Então, nesse sentido, eu vejo a China, claro, como um parceiro muito melhor, muito mais vantajoso para o Brasil, mas que em um determinado momento pode ser que venha a ser digamos assim, uma certa dominação em relação ao Brasil, mas acho que demora muito para isso acontecer, não sei se isso aconteceria. E também não acho que assim, não sei se nos próximos governos, não sei o que vai ser em 2026, não sei que próximos governos virão, mas também não acho que os governos brasileiros deixariam isso acontecer. Não sei. Foi uma pergunta não, interessante as questões que você levanta também. Acho que tem uma inteligência do Lula, sim, né? Acho que considerando a proximidade também com os Estados Unidos, é complicado você fazer movimentos muito bruscos e há de fato um interesse deles em atritar com a China. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.